encarnado, na condição de momentaneamente encarnado. Um dia, é igual o caleidoscópiozinho, aquele negócio assim, um dia dá uma viradinha assim, isso tudo muda. Muda a configuração toda, né? Então vamos ser menos apegados a mágoas, a ressentimentos, a coisas, a pessoas, a ideias, a opiniões, a preconceitos, tudo é uma... Depois que a gente desencarna, a gente vai ver que é uma grande bobagem, né? É uma grande bobagem. É importante a gente focar a nossa vida, a nossa ideia, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, com uma perspectiva maior, mais longa, de eternidade. Né? Porque, pode dentro dessa perspectiva de reencarnação, levando-se em conta que a população mundial cresce, bem, nós somos um bocadinho de gente, vem crescendo, somos milhões de pessoas, como é que funcionaria a encarnação nesses casos, se são criados espíritos novos, 0 quilômetros, para suprir toda essa... Pois é. Só acha que vai faltar feijão para o pessoal? Não. Cresce mais gente, cresce mais a população. Pois é. Como é que Agora funcionaria esse processo? Você encarna e desencarna, encarna e desencarna. Então, esse excedente viria da onde? Pois é. Você já olhou para o céu à noite, desde lá? Você já viu os bilhões de galáxias, os bilhões de estrelas, os bilhões de planetas, os bilhões de satélites? E tem muita vaga. Tem muito lugar para a gente reencarnar, desencarnar, voltar, não é? Voltar em condições diferentes. Diz aquela teoria de que vai faltar comida, que a produção de comida que a produção o nascimento das pessoas é em ordem geométrica, quer dizer, sempre dobrando, e a produção de alimentos não é. Isso aí não é verdade, porque a ciência, a tecnologia, a química, a engenharia genética, né, está aí para trazer alimento e água para todo mundo, né? Então, o que é necessário é que nós cuidemos sim do nosso planeta, vamos cuidar da poluição, questão da água, sim, porque vai ser um custo muito grande, vai ser demorado, muita gente vai morrer, mas sempre vai ter uma saída, né? Agora, por exemplo, o nosso planeta está passando por um período de transição. É um planeta atualmente de provas e expiações, segundo os espíritos nos dizem. E está passando a ser um planeta de regeneração. É como se fosse uma prisão e vai passar a ser um hospital, que já é um pouco, e uma escola. Então, os espíritos arrogantes, os espíritos apegados, vingativos, atrasados, que não estiverem preparados para essas mudanças no planeta, eles não vão mais reencarnar aqui. Eles vão reencarnar num planeta onde existe uma atração do padrão vibratório, moral, espiritual deles. Com esse planeta, eles serão automaticamente atraídos para lá, igual aqueles cachorrinhos de imã, né? Que um puxa o imã mesmo. Então eles serão atraídos para lá, e lá, mesmo eles atrasados aqui, lá eles terão alguma evolução, e eles vão levar algum progresso para lá, a conta de muito sofrimento, de muita dor, como eles causaram aqui, entende? Então, existe assim a misericórdia divina é tão grande que existe eu estou fazendo assim para procurar a palavra, mas existe uma mobilidade, um processo, né? O que você falou que é? Reciclagem. É uma reciclagem, uma constante, eterna, gente, que Deus é misericordiosamente amoroso com nossas faltas.
Além disso, Gilson, a casa do Pai tem muitas moradas. Né? Tem muitas moradas, como disse Jesus, né? Então, se você olhar para o céu à noite, você vai ver muita morada. Então, não se preocupe. Além de tudo aqui na terra, porque uma pessoa, por exemplo, que cometeu diversos delitos, amanhã ele pode reencarnar no interior da África, numa tribo lá, ou em outro lugar qualquer, onde ele vai levar o progresso dele, da mentalidade dele, mas vai passar por situações difíceis, num outro tipo de cultura, num outro tipo de sociedade, entende? Além do que também existem muitos universos paralelos, colônias, em volta da Terra, onde ele pode estagiar por determinados períodos, 100, 200, 500 anos, não tem problema, que essa contagem do tempo é uma convenção nossa aqui da Terra, entende? Tem mais alguém? Gilson, sem contar que nenhuma encarnação é perdida, né? Seja qual for a galáxia que é, ou qual o planeta, há sempre evolução, porque o homem está no estado de se melhorar cada vez mais, né? E o espírito não retrograda, ele não volta atrás. Na hora que você tem consciência, mesmo que você queira, você não consegue. O espírito pode estacionar por algum tempo, porque chega uma hora que ele é espetado, entende? Às vezes ele não cumpre a missão dele. Mesmo que ele não cumpra a missão dele, vai chegar uma hora em que aquilo vai se apresentar com uma outra configuração. Porque tem que saber por que ele não conseguiu cumprir. Às vezes foram muitas dificuldades, mas às vezes foram facilidades demais. Porque a pobreza é uma prova muito grande, mas a riqueza é uma prova muito perigosa. As ciladas são muito maiores para nós cairmos numa situação de riqueza do que numa situação de limitação, de pobreza, né? Isso eu estou falando assim em termos espirituais, né? Eu não estou falando isso em termos políticos, econômicos, sociais aqui da Terra, porque senão poderia passar a ideia, não, que pobre tem que ficar lá mesmo, no lugar dele. Rico é rico, pobre é pobre, cada macaco no seu galho. Não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Tá? Os marxistas estão certos, né? A riqueza, todos têm direito, né? E ninguém deve fazer apologia da pobreza para ir para o céu, né? De jeito nenhum. O desencarnado consegue tocar na gente nesse sentido? Depende, se você tem uma certa sensibilidade, uma paranormalidade, você pode até sentir também, entende? E também depende do nível do desencarnado, né? Do desencarnado. Eu estou perguntando porque minha bisavó é viva ainda. Uhum. E ela não consegue sentar, não consegue fazer nada, porque ela operou o fêmur. E teve um dia que minha tia acordou e ela estava sentada, sem dor, sem nada. E ela falou que foi minha avó que sentou ela. Pode ter sido mesmo. Pode ter sido mesmo. Fora a medicação toda que existe no plano espiritual, né? Tudo que existe aqui na Terra é uma projeção do que existe no espaço. Computador, televisão, carro, os remédios, as máquinas, tudo que você possa imaginar. O mais moderno que tem aqui é Jurássico. Está muito atrasado com relação ao que existe no plano espiritual. Entende? Então, é provável sim que até com mecanismos próprios, com máquinas, com aparelhagens, com remédios, ela pode ter conseguido sim. Né? Eu também senti minha irmã também, tocando assim na minha mão. Já tem 2 semanas que eu tive aqueles sonhos que eu contei, e eu senti a minha irmã tocando também. Então, É. e você já telepatizou com ela essas questões que você tinha com ela? Então você recebeu um sinal de que Eu senti ela também. né, tá tudo ok.
Agora, essas coisas, cada vez a gente vai sentindo mais. Isso aí está no cinema, está na televisão, está nas novelas, está no teatro, está nos livros. E não são livros espíritas, não é a novela da Federação Espírita Brasileira, não é filme feito por espírita para fazer propaganda, entende? É que a humanidade já está chegando numa época em que essas coisas começam a serem comprovadas pela própria ciência, né? Pela percepção das pessoas, porque nós temos determinadas áreas cerebrais que nós ainda não ativamos, porque vai depender do padrão moral, né, da humanidade, ele desenvolver a sua inteligência, desde que seja para o bem. Né? Gilson, Oi? olha só, falando em sonhos, né, que nós desencarnamos, às vezes vamos até para outras dimensões e tal, existe a possibilidade de espíritos participarem dos nossos sonhos, tentarem enganar-nos, como às vezes acontece comigo no sonho, que estou indo dormir e começo a sonhar no sonho, aí acordo no sonho, começa a acontecer coisas paranormais, assim, eu acho que eu já estou acordado. E quando eu acordo de verdade, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Porque, entendeu? Eu achava que aquilo estava realmente acontecendo, porque são muito... Mas todo sonho é muito real. Você, na hora que você está sonhando, aquilo ali é uma realidade. Mas cores, sinto toque, calor, frio, medo, angústia. Você pode ter um tipo de mediunidade que se chama mediunidade de desdobramento. Né? Isso aí você pode ler, pode estudar, pode conhecer, pode se preparar para dormir. Mas existe a possibilidade de sermos influenciados por espíritos. Da mesma forma que existe a possibilidade de você ser influenciado quando chegar em um suspiro. Tanto para um lado como para o outro, entende? Isso depende muito do que você pluga, do que você entra em sintonia, assim, ou já entrou, ou entra. Por isso que o Cristo falou, orai e vigiai. Porque o próprio Cristo foi tentado. Quando ele começou a realizar os milagres, as sombras o levaram para o alto de um monte e disseram assim, poxa, esses milagres todos, você pode ser dono de tudo aí, olha. E os judeus achavam mesmo que ele era o rei dos judeus, que ele ia ser o rei, que ia expulsar os romanos, entende? Que ele ia ser um rei político, que o império dele ia ser Jerusalém. Quando na realidade o império dele é a humanidade, entende? O papel dele, a divindade dele, era para exatamente transformar a humanidade no decorrer dos séculos, como vem acontecendo. E não aquela coisa assim. Então você vê, ele foi tentado, o que nós não vamos ser? Gilson, no caso aí em questão, eu acho que é a questão da regressão no sono. Ele pode, ao dormir, né, relembrar e ter contatos com irmãos que tem alguma desavença com ele. Ele sentiu o embate, realmente. Mas eu acho que é caso da gente, esse caso todo, toda essa situação, a gente com certeza resolve no processo de desobsessão, que é um tratamento que a gente faz. E esses irmãos são chamados para esclarecimento. Porque senão corre o risco da gente ficar a vida toda. Porque você não tem consciência de que ele é um inimigo kármico seu. Mas ele sabe. E ele, de repente, aproveita o momento de sono para se mostrar. É verdade. É um processo obsessivo que você percebe no momento do sono também. É um sinal importante a ser analisado aí. Como eu falei, tem pessoas que têm essa paranormalidade, essa possibilidade. Com certeza porque é médium, né? Senão a gente não vai lembrar. Exatamente. É porque você fica num estado sem consciência nas duas dimensões. Entende? Mas isso você tem que se preparar, ao deitar, ler, fazer uma prece, pegar o Evangelho. No final do Evangelho tem uma série de preces. Você administrar seus pensamentos durante o dia. Entende? Procurar recursos. Né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Já passamos aí 5 minutos. Né? Pode fazer uma dica. Quem não sonha, eu, por exemplo, não sonho. Todo
mundo sonha, a gente não lembra.